tocar para frente o conteúdo por uma questão de tempo. Crescimento econômico, um deslocamento da curva de RS ou Relative Supply, curva de oferta relativa. Vamos ver então como é que funciona o crescimento econômico. Os efeitos de crescimento econômico em uma economia mundial de negociação são uma fonte permanente de preocupação e de controvérsia. Então, crescimento econômico no contexto da economia global não é, digamos assim, não há uma unanimidade em torno dos efeitos também positivos hoje, né, depois de, digamos assim, quase 30 anos desse novo movimento de globalização, não há uma unanimidade sobre os resultados em relação ao comércio internacional. O debate gira em torno de duas questões. A primeira é o seguinte: o crescimento econômico em outros países é bom ou ruim para a nossa nação? Então a gente pode fazer para o caso brasileiro. Então, por exemplo, o crescimento econômico da China, do leste asiático, é bom ou é ruim para o Brasil? E a segunda, o crescimento em um país é mais ou menos valioso quando essa nação é parte da economia mundial rigorosamente integrada? Então, podemos também, então o crescimento econômico, sei lá, da China é mais ou é menos valioso quando ela faz parte, portanto, do contexto da economia global? Ou era melhor que essa economia, digamos assim, fosse mais fechada, mais restrita ao atendimento da sua demanda nacional? Essas são perguntas problemáticas. São perguntas que essa área de estudo da economia, que é a área de estudo da economia internacional, se debruça longamente em torno de teorias, em torno de estudos de caso, em torno da tentativa de compreender o que está acontecendo, por exemplo, nessas novas dinâmicas da globalização que acontecem depois da crise de 2008, 2009. Parece que a globalização tomou uma outra forma, a dinâmica das multinacionais que estão dominando, né, sobretudo o comércio internacional. Então, tudo isso são questões que mostram que há um certo... melhor, corrigindo, é de que há necessidade de ter um certo cuidado na hora da gente, digamos assim, dar as nossas opiniões ou o nosso parecer sobre, de fato, o que está acontecendo no contexto do comércio internacional. Ao avaliar os efeitos do crescimento em outros países, argumentos de senso comum podem ser feitos para ambas as partes. E aí também tem esse outro problema, ou seja, o senso comum, consequentemente, é um problema. Ou seja, a gente sabe que a economia está no contexto, os efeitos da economia estão na sociedade, mas é claro que a sociedade, muitas vezes sem o treinamento adequado da compreensão da economia, vai emitir determinados pensamentos ou opiniões que são opiniões que beiram apenas o senso comum. Mas, do ponto de vista técnico, às vezes tem um outro contexto. De um lado, o crescimento econômico no resto do mundo, claro que pode ser bom para a nossa economia, porque pode significar mercados maiores para as nossas exportações e preços mais baixos para nossas importações. Então, por exemplo, esse é um aspecto positivo do comércio internacional e, digamos assim, é o óbvio. Então, assim, claro que, por exemplo, a China contribui com seus produtos baratos para a redução dos preços ou para a redução da inflação no mundo inteiro. Cada vez que a China fornece produtos a preços mais baratos, faz com que a inflação global ela sofra uma redução, que é bom para o consumidor. Quando eu tenho, por exemplo, as exportações do agro brasileiro para o mercado mundial, é claro que se a economia mundial está crescendo, por exemplo, a China está bombando, os Estados Unidos está bombando, a Europa está bombando, é claro que isso são maiores mercados, maiores encomendas dos meus produtos de exportação e, claro, isso tem uma visão positiva. Agora, por outro lado, o crescimento em outros países pode significar também o aumento da competição, que aí, digamos, é um outro problema do comércio internacional, ou seja, apesar do aspecto positivo, tem também o aspecto negativo, ou seja, a ampliação da competição gera outros desafios e, sobretudo, problemas diplomáticos entre os países,
principalmente quando eles usam estratégias para bloquear a entrada de produtos estrangeiros em um determinado país. Você tem esse problema. Por exemplo, o acordo Mercosul-Estados Unidos, o acordo Mercosul-União Europeia é um problema em relação a isso. Então, você tem o aumento da competição para nossos exportadores e produtores domésticos que precisam agora concorrer com exportadores estrangeiros. Então, por exemplo, ao passo que a China ajuda a diminuir a inflação quando leva seus produtos para o resto do mundo, consequentemente, quando os produtos chineses também entram, no caso, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, criam sérios problemas para os produtores europeus ou para os produtores americanos. Então, tem o lado do ganha, mas tem um lado também em que se perde. Ok? Podemos encontrar ambiguidades similares quando então olhamos para os efeitos do crescimento na economia doméstica. Então, ambiguidade é uma expressão presente nos debates sobre relações econômicas internacionais. Por um lado, crescimento na capacidade de produção de uma economia deveria ser mais valioso quando aquele país pode vender uma parte de seu aumento da produção no mercado mundial. Beleza. Passo a produzir mais de um determinado produto, ou meu país se torna referência na produção de determinado produto. O comércio internacional está bombando, é aberto, os países me recebem, eu vou exportar tudo lindo, maravilhoso. Mas, por outro lado, os benefícios do crescimento podem ser passados para os estrangeiros na forma de preços mais baixos para as exportações do país, em vez de serem mantidos no próprio país. Então, é o caso de agora você ter competição. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, o Brasil tem se consolidado como um grande exportador de soja e um grande player produtor de soja. Mas, por exemplo, já há estudos aí fora que estão mostrando, por exemplo, que a África, com o apoio da China, pode se tornar um novo grande player na produção também de soja. Então, ao passo que vender soja para o mercado internacional do Brasil fez do Brasil se tornar cada vez mais uma potência agrícola, mas essa abertura vai fazer com que outros países ou outros continentes também se tornem referência na produção desse determinado produto, e aí você vai gerar competição, que a competição sempre vai se dar, sobretudo, claro, sobre a forma de preços mais baixos. Tem a questão da qualidade, mas aí é um outro elemento. Para as exportações do país, em vez de serem mantidos no próprio país. Então, o modelo padrão de comércio desenvolvido na última sessão fornece uma estrutura que pode acabar com essas contradições aparentes e esclarecer os efeitos do crescimento econômico em um mundo de negociação. Esse é o objetivo da teoria, nos ajudar a tentar interpretar e esclarecer quais são os efeitos que o crescimento econômico tem, algumas contradições que existem do ponto de vista da realidade.